Então, o que temos no cenário agora de guerra é Israel com um problema sério na questão lá do apoio americano, né? O Trump lá tá praticamente saindo fora de se responsabilizar com essa questão aí Israel e Irã, tá? O caldo engrossou porque Israel é a 15ª potência. O Irã é 16ª, o Brasil acho que é 11ª, né? Potência bélica. Então, tipo assim, não é mais aquele ataque sobre uma população de 43% das pessoas menor de idade como em Gaza, né? Que não é o Hamas, são população de bem. Não é mais um ataque sem retaliação, não é mais um ataque sobre quem não se defende, tá? É sim um ataque que não é feito também pelo povo judeu, é um ataque feito por Benjamin Netanyahu, o qual quebrou os pactos de acordos comerciais, né, no passado aí, e tem trazido esse problema todo. Até por isso que talvez ele vai ser preso no final das contas, né, no final de tudo isso daí. Então, agora eu quero ver, né, se ele está dizendo que vai ser aquilo, que vai fazer acontecer. Eu, particularmente, acho que não vai fazer nada. É só mídia, né? Tu vê que já apelou ameaçando o cara lá do Irã e tal. Pra mim é só mídia, só gogó. Vão ter retaliações, vai ficar nessa troca de farpa, mas vai ser um isso aqui, outro lá, como sempre foi. Nada de chegar e tomar e acabar com tudo, não vai acontecer. Não vai acontecer porque do lado de lá tem uma potência grande também que é a Rússia. Do lado de cá tem os Estados Unidos que não vai deixar ser grande. Por isso que esses ataques eles não são em proporção são de proporção controlada, são ataques proporcionais, né? Você vê que atravessam alguns mísseis, mas outros não, gasta-se dinheiro pra caramba, é só para não ficar aquela coisa assim, é só por desencargo de consciência, né? Só que agora os ataques foram meio que à altura, porque antes não atravessava o domo. Você sabe, a gente sabe que tem mísseis supersônicos e hipersônicos, então tipo assim, tem até regras para isso. Porque se solta um hipersônico, os Estados Unidos já entra em alerta, já vai se meter naquela questão, a Rússia também. Então tem uma certa limitação nesses ataques, né? É tipo, troca de farpa, né? É aquela briga deixa que eu deixo. Mas, no final das contas, para mim, eu como não sou especialista em nada de guerra e tal, o que eu vejo é que vai ficar por isso mesmo. A força de Netanyahu vai se esgotar, né? Ele está nesses últimos apelos aí, e no final de tudo vai acabar preso, né? Ou se não acontecer coisa pior com ele, com a família dele, porque ele já colocou tudo em risco, ele botou tudo a perder. E dentro de Israel tem judeus lutando contra esse sistema, né? Porque lá a eleição de Israel não é como aqui no Brasil, as pessoas não entendem muito bem o funcionamento, e quando você vai para a mídia não se preocupou em posicionar isso muito bem para a população. As pessoas, pelos comentários, parecem que têm problema cognitivo, nem sequer vão estudar. Elas acreditam que a população de Gaza é o Hamas. Como que uma população de 43% ou mais é de menor de idade? Você tem mulheres grávidas, você tem idosos, você tem médicos, você tem uma série de pessoas que não é o Hamas. Ele estava sendo governado pelo Hamas. E quem era o governador? Ibrahim Siué, que foi morto, que é o mesmo autor lá dos ataques da Rede, estava em prisão perpétua há 23 anos, foi solto no governo Netanyahu. Então você tem uma série de coisas assim que a mídia não vai falar. A mídia não fala, a mídia simplesmente fica como um abutre, se alimentando dessas coisas. E aí você vai vendo o povo brasileiro cada dia mais desinformado, mesmo com internet. As pessoas nem sequer vão pesquisar, mas por conta de questões ideológicas de política, os caras só falam asneira. Aí vai para lá e culpa Israel, né? A gente cai nessa asneira, culpa Israel, sendo que o povo judeu não tem culpa. É o governante lá que está fazendo isso. E lá dentro de Israel tem gente lutando contra. Então, quando que a população brasileira vai se dar conta, eu até vejo que algumas pessoas já estão se dando conta, que isso não é da forma como elas estão pensando, né? Porque o Brasil já tem uma posição meio ideológica de direita ligada à questão de Israel. Foi chamado lá os bombeiros de Israel, são especialistas lá, trouxeram cães e tal, lá para aquela questão lá da barragem de Brumadinho, de Mariana e tal. Pô, legal, trouxeram, mas aquilo ali tudo tinha um fundo político. E depois o Bolsonaro estava se envolvendo em questões de embaixada lá em Jerusalém, já se envolvendo em questões terríveis, né?
um cara que fez uma declaração de que o presidente da China, o líder da China, era responsável pela questão da pandemia e acabar desgraçando a questão dos nossos acordos comerciais, né? É muito grave um líder fazer uma acusação sem provas. É muito grave isso, o Itamaraty deve ter surtado, né? Então, você tem, aí se ele fecha o acordo ali, ia ser um acordo mais com os americanos, que é o segundo parceiro comercial, se eu não me engano, a China é o primeiro, os Estados Unidos é o segundo, ou vice-versa. E ali você tem, aqui no Brasil, essa questão de religiosidade ligado à questão de Israel. Sendo que a direita fez essa situação toda e depois recebeu a neta de um dos caras da política lá do Bigodinho, né? Coisa assim, surreal. De um lado você dá um apoio a Israel, traz aqui como um amigo, do outro você traz uma pessoa que não tem nada a ver, que faz parte lá daquela questão do Holocausto, né? Então é surreal as coisas que acontecem aqui no Brasil. É ridiculamente terrível essas bobeiras, né? Então aí fica o povo da igreja, não, que Deus é o Deus de Israel, que não sei o que lá, mas não sabe que dentro de Israel tem gente lutando contra esse governo que está massacrando uma população que tem nada a ver com a história. Então, tipo assim, e ficam gente de farpa de cá, de farpa de lá, e a gente que estuda um pouquinho mais fica ali tentando, né, mostrar a realidade. A pessoa não quer ouvir a verdade, ela não quer nem sequer ter o trabalho de procurar e fica defendendo essas bandeiras, que não vai dar em nada, no final de contas, não dá em nada, né? Agora, se fossem feitas manifestações no mundo todo em prol dessas vítimas, tanto o que está acontecendo lá, os ataques lá, Israel nem fala quantas pessoas morreram, quantas famílias estão sofrendo lá, né? Até isso eles se trancam para não falar. E quantas pessoas lá na faixa de Gaza sofrendo também. Se a gente fizesse uma pressão mundial, né, internacional, as coisas ficarão diferentes. Por quê? Porque isso desgasta os governos. A população se volta contra o governo e ela mesma destrói esses governantes. Elas mesmas se voltam em massa contra os governantes. E isso não acontece por conta de tantas tolices. Primeiro a gente tem que passar por uma peneira de ensinar as pessoas o que elas já poderiam estar procurando na internet e sabendo. E aí quando você mostra, não, isso daí é mídia da Rede Globo, tá mentindo pra gente, não... Entende? Cara, é surreal. Aí vem o negócio da camisa do Brasil vermelha, não, que o presidente mandou botar a bandeira comunista, já sabe que aquilo ali já tem um fundo de provocação, entende? Porque acontece exatamente num cenário que nunca aconteceu antes. O Brasil já teve camisas vermelhas aí há um tempo atrás, né? Por conta de comemoração, uma época que não teve camisa, que usou até uma camisa da Argentina já. Então, se você for ver a história... Mas só que nesses dias é muita questão em contexto partidário, isso está ficando chato, isso é feio. O pessoal nesse puxar saquismo, né? E é isso aí.